No episódio anterior, Prota ficou preso em uma masmorra de 4 andares, mas conseguiram matar o cachorro infernal tranquilamente. Opa! Continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Park-Young falando que ficou surpreso com o que aconteceu, falando que não esperaria ser enganado assim. Fica irritado, dizendo que pensou que Kim estivesse morto. Prota pede desculpa, falando que é como o ditado diz: primeiro engane seus amigos para depois enganar seus inimigos. Park-Young fala que esse ditado é conhecido, mas começa a usar sua aura, falando que espera que ele não tente algo assim de novo, falando que tem mais uma coisa para falar, que Johan está lhe dando nos nervos recentemente. A imprensa começou a fomentar uma rivalidade entre ele e o Isaac. Estão promovendo bastante isso, mas isso não é o que ele quer. Ele precisa de um Isaac que seja um ícone inigualável. Precisa fazer com que Isaac acabe com ele de alguma forma. Prota pergunta se é para fazer com que Isaac brilhe ainda mais, e pergunta se pode lhe ajudar com o Rei Relâmpago. Park-Young pergunta por que ele está falando dele assim. Prota fala que é porque ele tem uma habilidade que Isaac quer. Mestre Espadachim pergunta se Isaac pediu o Anel de Salomão ao invés do escudo de Aegis. Sakura fala que foi esse o pedido dele. Mestre Espadachim disse que foi ele quem decidiu dar o escudo como recompensa, então não tinha outro jeito além de dar outro item. Mas fica irritado perguntando como ele sabe disso, que eles têm o Anel de Salomão. Sakura fala que não sabe como isso aconteceu. O mestre Espadachim diz que não duvida da sua discípula, mas acha que a informação foi vazada por algum deles. Sakura diz que não existe perdão por essa falha, então vai encontrar o traidor e irá se livrar dele junto de Isaac. O mestre manda ela deixar esse assunto por enquanto. Pela evolução deles, o dia que vão se encontrar está chegando. Fica irritado, dizendo que só precisa esperar um tempo, porque a única coisa que vai lhe satisfazer agora é cortar aqueles desgraçados com suas próprias mãos. Shakira rindo fala que olha só quem voltou. Pergunta se ele é um fantasma ou um zumbi. Prota rindo fala que prefere o fantasma, já que seria mais conveniente para o seu trabalho. Shakira rindo pergunta se ele estava fingindo estar morto para o mundo inteiro, porque estava ocupado lambendo a bunda do Isaac. Prota manda ela pensar da forma que ela quiser. Shakira fica rindo, dizendo que o mundo acha que ele bateu as botas, então não vai ser um problema se ela concretizar o fato. Prota fica rindo, falando que não veio aqui para lutar, veio aqui porque tem algo para falar. Shakira pensativa diz que esse cara é um desagradável, se não fosse pelas ordens do seu líder. Fala que está tudo bem e pergunta o que ele quer. Prota fala que ouviu dizer que o Rei Relâmpago faz troca e pergunta se uma pessoa pode ser incluída na troca. Pergunta o que ele pode conseguir trazendo Isaac para a guilda Aves do Relâmpago. Shakira rindo fala que ele não veio negociar pelo Isaac, mas sim o próprio Isaac. Fica irritada dizendo que ia pegar leve, mas ele não passa de um maluco de merda. O Rei do Relâmpago aparece dizendo que isso é interessante. Pergunta como vai se funcionar. Vai pagar por quilo? Prota rindo diz que não precisa se preocupar com o Isaac repartido, não é? Rei do Relâmpago rindo fala que isso é uma oferta tentadora, pode contar mais. Jin perguntando se o Kim vai mesmo fazer isso. Prota pergunta sobre o que ele está falando. Jin nervoso fala que eles quase morreram na masmorra de 4 andares. Fica irritado falando que é muito cedo para ainda desafiar uma masmorra de 5 e ainda por cima de classe A+. Prota fica rindo perguntando se ele está com medo. Jin fica brabo dizendo que o Kim sempre provoca ele, mas não vai mais cair nesse truque, perguntando se parece ser uma piada isso aqui para ele. Prota fica sério dizendo que tem uma pessoa chegando. A figurante se apresenta dizendo que seu nome é Michelle da guilda Messias, vai participar da batalha amanhã. Se curva dizendo que é uma grande fã, então pensou que poderia se conhecer antes. Prota fica pensativo, se perguntando o que a Michelle está fazendo aqui, e se lembra que foi nessa masmorra na vida passada que ela perdeu a vida. E fica rindo falando que ela veio no lugar certo. Pergunta se ela quer um autógrafo dele. Michelle fica nervosa e deixa o Jin falando sozinho, pedindo para o Isaac lhe dar um autógrafo. Jin fica irritado, quebrando a caneta que tinha preparado. No outro dia, a guilda Messias junto com a guilda Aves da Tempestade reunidos. Lembra que o Rei do Relâmpago perguntou se era o Kim quem controlava o Isaac. Shakira fica irritada dizendo que isso só pode ser piada. Prota fala que ouviu dizer que o Rei Relâmpago é um grande colecionador de itens, mas está tendo dificuldades por causa da restrição de nível. Com a ajuda de Isaac vão conseguir limpar qualquer masmorra que eles quiserem, mas só se a condição funcionar para todos os lados. O Rei Relâmpago rindo pergunta se tem alguma coisa do interesse
Decide Isaac então. Se levanta dizendo que não faz acordos desvantajosos, então não está interessado. Se realmente quiser algo dele, vai precisar de outra oferta. Vai indo embora dizendo que viu que vendendo Isaac era interessante, mas foi só isso mesmo. Shakira começa a rir, falando que como a negociação não foi boa, pergunta do seu líder se pode se livrar do lixo agora. Prota fala que ouviu dizer que ele está fazendo uma equipe para limpar a masmorra que apareceu na Amazônia. Pode mandar o Isaac para limpar essa masmorra. E Relâmpago rindo, fala que o Kim realmente é um piadista, perguntando como o Isaac, que acabou de limpar uma masmorra de 4 andares, pode ir para uma de 5 assim tão rápido. Começa a rir dizendo que eles estão com uma confiança incrível. Fala que se o Kim tiver sucesso, vão conversar novamente. A pergunta sobre o valor de Isaac. O rei do Relâmpago fala que se Kim, se for verdade, não tem interesse de comprar o Isaac, seria muito melhor comprar o Kim. Pergunta o que acha de trabalhar para ele, falando que tem que passar no teste primeiro, porque não confia facilmente nas pessoas, e como barganha vão começar com isso. Entrega uma carta de habilidade vampiro. No primeiro dia após entrarem na masmorra de 5 andares, Jin, desviando de um golpe, pergunta o que vai dizer ao Park Yong. Prota fala que ele não precisa esquentar a cabeça com isso. Jin diz que qualquer um que olhar de fora vai perceber que estão se aliando ao Rei Relâmpago. O Park Yong não vai ficar quieto só assistindo. Pergunta se o Kim tem algum plano. Prota rindo fala que não, só vai relatar as coisas como foram mesmo. Jin perguntando se ele realmente vai só dizer que concordou com a oferta do Rei do Relâmpago. Prota diz que vai ser impossível a escolha do Park Yong, portanto seria melhor contar logo a verdade. Jin pergunta se o Kim acha que Park Yong só vai dizer compreensível, tenha um bom dia e deixar eles irem embora para o Rei Relâmpago. Prota fala que Jin ainda não está entendendo muito bem. Se ele compartilhar seu acordo com Park Yong, será que ele vai pensar que foi traído, ou quem foi traído foi o Rei Relâmpago? 23 dias depois de entrar na masmorra, no quarto andar no labirinto do Minotauro, um careca tentando matar uns goblins vermelhos, falando que esses goblins são muito rápidos. Pergunta de seu parceiro Kali como está indo as coisas desse lado. Kali fala que está do mesmo jeito. Careca pergunta se Michelle já acabou. Michelle começa a preparar seu feitiço. Os goblins percebem e começam a correr na direção dela. Ela acerta seu ataque jogando todos os goblins longe. Careca fala que a dificuldade dessa masmorra não é brincadeira. Eles precisam chegar logo no final desse labirinto, antes que mais monstros apareçam. E se tiver um caminho largo, vão por ele. Um goblin vermelho começa a se levantar na calada. Quando o careca vai olhar para trás, ainda tenta gritar para Michelle tomar cuidado. O goblin já vai chegando perto, preparando seu golpe, mas ele cai falecido no último segundo. O careca pergunta se Michelle está bem e se pergunta o que Isaac está fazendo aqui. Agradece Isaac, dizendo que sua companheira foi salva por causa dele. Prota pergunta por que o careca não eliminou os goblins direito. O careca fica sem entender, perguntando como assim. Prota enfia a espada, perguntando por que ele não confirmou a morte. Os goblins começam a se tremer e tentam fugir na mesma hora. Prota fala que goblins vermelhos são uma espécie que são bastante inteligente. Na frente dos goblins, vários soldados e esqueletos tampando a fuga deles. Careca fica surpreso. Prota fala que estava até animado por estar com a guilda Messias. Dá um sorrisinho dizendo que eles são horríveis. O careca fica irritado, mandando o Isaac tomar cuidado com sua boca. Michelle segura ele, mandando ele se segurar. Prota fala que para um líder é essencial estar alerta e ser responsável pela segurança de seus companheiros. Se ele soubesse que tipo de monstros são os goblins sangrentos, isso não teria acontecido se tivesse se preparado. Careca fica irritado, dizendo que sabe que não é um líder perfeito. E o Prota continua atacando o pau, falando que esperava mais. Kali já aparece, falando que entenderam o que ele quis dizer, então já pode parar com o sermão e não há necessidade de causar brigas com companheiros que precisam trabalhar juntos para concluir as masmorras. Michelle fala que concorda com o Kali, pergunta o que Isaac está fazendo aqui. Ele não deve ter vindo aqui apenas para diminuir eles ou abandonou o parceiro dele de equipe também. Prota fala que aconteceu um problema, seu companheiro quebrou a perna. Jin, nervoso, pergunta como todo mundo está. Michelle já sai correndo, perguntando como isso aconteceu. Jin fala que estava distraído, então acabou sendo pego de surpresa. Pensativo, fala que ficou feliz por poder descansar, mas quem diria que teria que fingir estar machucado. Não sabe até onde o orgulho dele vai para fazer esse tipo de coisa. Prota pensativo, fala que esse grupo são diferentes de Sejun. Eles são pessoas que tinham vontade de salvar o mundo. Careca rindo, fala que Isaac veio aqui porque não conseguiu cuidar de seu companheiro direito e ainda quer ensinar sobre o bar.
básico de masmorra. Ele deveria primeiro aprender antes de tentar ensinar os outros. Fica debochando, perguntando por que o Isaac não está falando nada. O gato comeu a língua dele. Tá rindo, fala que o careca continua agindo exatamente como tinha planejado com essa velha personalidade. Prota fala que é diferente, não foi culpa dele, aconteceu porque alguém tropeçou acidentalmente. Irritado, fala que é isso mesmo, tudo foi culpa dele. Foi idiota de não ouvir o que seu líder tinha falado e avançou na frente sem pensar direito. O careca fica rindo, perguntando se Isaac veio pedir ajuda deles para conseguir continuar lutando. Prota debochado, fala que até faria isso, mas depois de ver eles perdendo para meros goblins, começa a duvidar se eles vão ser úteis. Prota fala que se eles obedecerem suas ordens, talvez todos consigam sair daqui vivos. Careca fica irritado, dizendo que Isaac fala muito. Começa a avançar, falando que se ele quiser pode vir junto, mas não pode ignorar o que Isaac está falando. Se estiver tão confiante, porque não enfrenta ele num X1 pela posição de líder. Várias notícias dizendo que a guilda Messias estão indo atrás de masmorra de 7 andares. Parkeshin nervosa, Johan rindo, perguntando por que ela está tão nervosa assim. Um figurante já aparece mandando ele ficar calado, já que ela não é alguém que ele possa ficar brincando. Então quando o mestre estiver fora, é ela quem dá as ordens da guilda. Se demonstrar desobediência aos regulamentos, vai fazer com que ele se arrependa. Johan dá uma risada maligna, perguntando como ele vai fazer algo assim. Os dois começam a usar suas auras assassinas. Parkeshin manda os dois pararem agora mesmo. Não tem necessidade de começar uma batalha agora. Mas o espadachim diz que é como o Johan disse. Eles se juntaram aqui para matar Isaac. E mesmo que o mestre Sejun queira lutar contra ele algum dia, não podem prolongar isso mais tempo. É melhor ir direto ao ponto. Pergunta se é verdade que Isaac entrou numa masmorra de 5 andares. Parkeshin fala que pensou que fosse apenas um rumor estranho, mas é verdade. As informações que conseguiram de um membro que trabalha na Amazônia foi de ter visto Isaac entrando nessa masmorra. Mestre Espadachim pergunta se alguém infiltrado entrou lá. Parkeshin fala que as pessoas que entraram ainda não compartilham da mesma vontade deles de dominar o mundo, por isso não passou nenhuma missão para eles. Mestre Espadachim fala que isso acabou sendo a melhor ideia, já que Isaac não é alguém que pode ser derrotado por ataque fajutos. Vai usar essa oportunidade para terminar com as coisas ele mesmo. Parkeshin dá um sorriso, dizendo que fica feliz que o mestre espadachim vai resolver isso pessoalmente. Apontando para o Johan, fala que vai ser uma boa isca para que possam chamar a atenção de Isaac. Johan rindo, fala que ser chamado de isca bem na própria cara é meio cruel, mas enquanto puder se livrar de Isaac não vai reclamar de nada, já que assim ele vai poder monopolizar o Nimbus dos mortos-vivos. O mestre espadachim pergunta qual será o local e onde será o plano executado. Parkeshin fala que o local onde o plano será executado será na masmorra de Esfinge, de ranquear mais de 6 andares. Mais um esqueleto quebrado. O careca deitado no chão cansado. Michelle surpresa com o resultado. O careca falando que aceita a sua derrota. Prota fica só de boa, se escorando na parede. Jin fala que também já foi igual o careca. Prota vai se aproximando, dizendo que agora precisa cumprir a parte dele do acordo. Pouco tempo depois, o careca fica se perguntando quanto tempo estão lutando. Não importa o quanto de dano eles causem, não consegue ver o fim disso. Pede para Michelle ficar esperta para lhe dar suporte com seus ataques mágicos e começa a avançar na direção do Minotauro, que já dá um golpe nele de espada, fazendo o careca usar sua habilidade secreta, roladinha para o lado. Kali já avança com um golpe e começa a acertar uma sequência de ataques no Minotauro. Michelle começa a preparar e lança seu ataque bola de fogo. Careca olhando para trás nervoso, se perguntando por que foi burro de apostar com um cara maluco como esse. Prota só olhando a batalha e rindo. Kali já grita para o careca prestar atenção. Um golpe do Minotauro. Ele tenta se mexer, mas suas pernas estão presas. Se prepara, dizendo que agora é tarde demais para desviar. Vai ter que bloquear com seu próprio corpo. Quando o Minotauro acerta e fica comemorando feliz. Mas quando o careca abre os olhos, ainda está vivo, mas está sendo segurado na pose de princesa pelo Prota. Fica nervoso, dizendo para Isaac soltar ele agora mesmo. Prota fica rindo, falando que se a princesa está pedindo, joga ele no chão, fazendo ele cair de bunda. O careca fica irritado, dizendo que poderia ter sido um pouco mais gentil. Michelle se aproxima, perguntando se está tudo bem. O Prota fala que agora que salvou a princesa, alguém precisa voltar para a batalha. O careca fica nervoso, perguntando se Isaac vai mesmo enfrentar aquele bicho sozinho. Ele vai entrar no meio daquela batalha louca. O careca já se levanta, dizendo que vai lutar mesmo que tenha que morrer. O Prota pergunta quem vai cuidar da equipe dele se ele morrer dessa forma burra. Manda ele parar de pensar que é legal se sacrificar. Se tem tempo para pensar em coisas assim, deveria ter mais tempo para treinar, para que não ocorra novamente. O Prota já avança preparando para dar um golpe.
equipe. Setian rindo, perguntando como alguém tão mesquinho está nesse lugar tão especial. O matador de dragões, Francois, fala que ele nunca foi mesquinho. Setian já fica irritado, perguntando o que ele veio fazer aqui, julgando pela sua personalidade, nunca viria em um lugar como esse. Francois fala que veio aqui por negócios, vê seu amigo feio e calvo, se perguntando se o que cai mais é o cabelo dele ou a sua carreira. Setian fica irritado ouvindo isso. Francois pergunta se antes de falar dos seus assuntos importantes, aquela coisa que Setian disse antes de salvar o mundo ainda é verdade. Setian fica surpreso. Francois pergunta se aquele plano que Setian fez quando o Sr. Lee morreu ainda é real. Setian tenta dar uma brechada para ver se a secretária Lee ouviu alguma coisa. Fica nervoso, falando que é uma pessoa que alcança todos os seus objetivos. Francois pergunta se ele não mudou de ideia então. Setian fala que se for para devolver um favor, devolve dobrado, mas se for um ressentimento, devolve 4 vezes pior. O Minotauro gritando de dor, Careca nervoso, falando que não pode acreditar que Zack consegue desviar sem usar qualquer habilidade de aprimoramento físico, falando que é como se Zack soubesse como seu inimigo fosse atacar, mas não é possível vencer só desviando. Careca vê Zack avançando e fica se perguntando o que ele está fazendo. Prota já fica perto da parede, já fica com um sorrisinho na cara. O Minotauro já vem avançando com tudo, mas bate com a cabeça na parede. Todos ficam pensando que aconteceu alguma coisa e fica só balançando a cabeça. Careca falando que mesmo que fosse insuportável, não merecia morrer assim. É culpa dele, se tivesse se oferecido só teria perdido uma vida agora. Não tem mais soldados esqueletos, então a chance de vencer deixou de existir. Fica surpreso vendo os soldados esqueletos avançando. Os soldados começam a atacar. O Minotauro fica surpreso por seu chifre ter ficado preso. Prota pergunta se ele não estava esperando por isso, né? E já avança com um golpe acertando o olho do Minotauro, que tira sua cabeça que estava presa na parede. Prota fala que pensou que poderia ter deixado ele preso por mais tempo, mas ele possui uma alta inteligência, então vai atrair ele para a parede de novo, não vai funcionar. Logo ele vai entrar em frenesi, vai virar uma besta com raiva que só olha para frente. Se for assim, a chance dele abaixar a defesa e focar em atacar é alta. Começa a jogar o corpo dos goblins na direção do Minotauro, e um por um começa a brilhar, e pouco depois eles começam a explodir. Prota dá um sorrisinho, o Minotauro cai e todos os esqueletos começam a avançar. Prota deixa seus esqueletos atacando e vai embora descansar, só olhando a batalha de longe. E acabou.